da espiritualidade, quando eu encontro a minha esposa, né? A gente se conheceu numa balada e tal. Eu nem lembro qual balada que era. Não lembra? Não lembro. Vai dar chabu, hein? Vai dar chabu. A gente se conhece numa balada. E aí, tipo assim, a gente... Aqui, vocês eram daqui de São Paulo mesmo? Aqui de São Paulo. E aí a gente fica, né? Eu fiquei com ela ali a noite toda e tudo mais. E não peguei telefone, né? Não peguei telefone. Ela falou assim, putz, gostei daquela mina, né? E tal, pô, não sei o que lá. Só um ponto, hein, gente? Essa história é impressionante, hein? Vamos ouvir. E aí, não pegamos telefone. Passou acho que uns 15 dias, a gente voltou na mesma balada, né? Eu tava lá e ela também. E tipo assim, era a segunda vez que eu tava indo lá. E ela também, a segunda vez, ela não tinha ido. E ela falou assim, quando a gente se encontrou, ela falou assim, eu tinha certeza que eu ia te encontrar aqui, eu não sei o porquê. Começou. Eu tinha certeza que eu ia te encontrar aqui, eu não sei o porquê. E aí eu vim. Eu falei assim, então, a gente não pegou o telefone, né? Vamos pegar antes da gente... antes da gente ficar e tal, vamos trocar o telefone? Aí trocamos o telefone e ficamos conversando e tal. A partir dali a gente começa a estreitar. A estreitar o relacionamento. E aí começa a namorar com ela e tudo mais. E aí ela começa a vir mais pra minha casa. Ali começa toda a questão, né? Eu tava no terceiro ano de faculdade de engenharia na FEI. E ela engravida. E aí a gente, naquela época, todo mundo quebrado. A gente era os dois, né? Não tinha condição nenhuma de ter o filho e tal. E eu falei assim, não, vou trancar a faculdade e vamos pro Japão. Pra ir pro Japão, você precisa ter 1 ano de convivência com a pessoa, provando, né, que você... E mesmo a maior prova, né, que realmente a gente tá junto é a nossa filha, né? A maior prova. Mesmo assim, né? Você tem que provar com fotos, com carta, com endereços em comum, o que tiver, para ser aprovado pelo consulado lá e você conseguir o visto para ir pro Japão. E a gente deu entrada e nada desse visto. E nada desse visto. E não conseguiu. Teve um momento que eu falei assim, a gente não vai conseguir ir. E sozinho eu não vou deixar você com a Jennifer aqui, que é a minha filha mais velha. Não vou deixar você com a Jennifer aqui e ir sozinho pra depois vocês irem. Isso ela já tinha tido a sua filha, não? Já tinha tido. A gente casou com ela grávida de 8 meses. Ah, tá. A gente casou com ela grávida de 8 meses. Aí você tem que dar esse 1 ano aí, mais ou menos. Aí a gente tinha que dar 1 ano daquilo pra ela poder ir. Esperamos 1 ano, né? Fizemos todo esse procedimento durante 1 ano. E dava lá, e não respondia o consulado, e não dava aprovação. Teve uma vez que um espírito chegou nela, e ela, um espírito que tava desnudo aqui, né? Com os bustos de fora, e falou pra ela, no armário ali, eu morava na casa da minha avó com ela. No armário ali, da cozinha, tem um vinho. Entrega esse vinho na praça, aos pés de uma árvore pra mim, que eu ajudo vocês aí pra onde vocês querem. Ela viu isso? Ela já tinha uma mediunidade, esposa, né? Não, a minha esposa, ela é clareaudiente, ela conversa com os espíritos. Né? E ela ouviu isso do espírito e ela falou assim pra mim, se tem um espírito falando comigo e falou que tem um vinho ali naquele armário que é pra gente levar na praça, porque aí sai o visto pra gente. Tá, só uma vírgula. Como é que você lidava? Vamos parar no vinho. Como é que você lidava? Você era uma pessoa espiritual? Você tinha o culto aos mortos? Tudo bem. Eu era o culto... a nossa família tem o culto aos mortos, mas eu era um cara largado, pô. Eu era uma ovelha negra. Eu era a ovelha negra da família. Não ligava muito. Como é que... era pra você... Então assim, não tinha sido a primeira vez que ela falava que tinha tido contato com um espírito pra você ou não? Não, nunca falou isso pra mim. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez nesse... Ah, tá. Então eu quero saber depois dali como é que você... Não, então, ali eu falei assim, como eu tive aulas de espiritismo com a minha tia lá na minha infância, e eu vi minha tia incorporar em casa e tudo mais, pra mim era normal, né? Lidar com essa questão espiritual. Mas tinha um medo... Né? Tinha um receio. Sim, claro. E aí a gente pegou, foi entregar esse vinho lá numa praça. A gente pegou o carro, foi até uma praça, entregamos aos pés de uma árvore e oferecemos. Tá aqui, dona Maria Padilha.
Aí entregamos lá pra ela. Dona Maria Padilha. Dona Maria Padilha. Então ela deu o nome dela. Na época, ela tinha dado um outro nome, que era um nome mais comum. Depois ela se apresenta como Maria Padilha num outro momento futuro. Mas é o mesmo espírito. E aí a gente deixa lá, aos pés de uma árvore, esse vinho. E depois de uma semana certinha, o visto sai pra gente pro Japão, né? E aí a gente compra passagem e tal, chega lá no Japão, né? Pô, que legal, né? Que a gente conseguiu. Chegando lá no Japão, a minha esposa, ela começa a ficar mais quieta, você percebia que ela não estava num estado emocional saudável. Mas aí você fala, pô, talvez seja mudança. Exatamente. E a gente correndo atrás de emprego e tal, tinha acabado de chegar, né? Tinha tudo isso. Teve uma vez que a gente foi dormir, e aí eu acordo, já tinha arrumado emprego e tudo mais, eu fui dormir. E aí acordo com uma gargalhada, né? E vocês estavam quanto tempo lá? Ali a gente já tava uns 6 meses no Japão, né? E outra, eu arrumei emprego também por um espírito que falou pra ela. Sério? Um espírito que falou pra ela, ó, esse emprego que você tá não tá bom, conversa com a sua irmã, que a sua irmã tá num emprego bom e lá eles vão te pegar. Aí eu conversei com a minha irmã falou assim, não, lá eles não pegam assim, você precisa saber falar japonês, lá eles só pegam quem sabe falar. Eu sou um japonês do Paraguai, cara, eu não sei falar nada, nada. E aí minha irmã falou assim, não, lá nesse emprego só pegam quem sabe falar, pelo menos um pouco. Aí o espírito falou pra minha esposa, falando assim, não, vai lá que você vai conseguir. Eu fui lá, fiz a entrevista, não sei como, o cara falou assim, ó, dá pra começar a trabalhar amanhã? Agora, se quiser. Aí minha irmã traduzindo e tal pra mim, falou, não, dá. Peguei e fui trabalhar nesse emprego que ganhava mais. E aí, a nossa crença, né, nesse espírito que tava falando, foi aumentando, para um caralho. Sim. E aí, depois de uma semana, mais ou menos, a gente vai dormir, eu já trabalhando lá, a gente vai dormir. E eu acordo com ela gargalhando 3 horas da manhã. Aí 3 horas... a mameta, a minha esposa. 3 horas da manhã, ela acorda e começa a falar assim, seu filho da puta e tal. Pode falar palavrão? Pode, mais que a gente fala aqui, mano. Seu filho da puta e tal, não sei o que lá. Você fez isso. Isso pra você. E sabe aqueles negócios que você esconde de todo mundo, que não quer que ninguém saiba? E ela começou a falar isso pra mim e tal, você isso, fez aquilo de errado e não sei o que lá, isso, aquilo. Eu falei, caramba, fudeu, como que ela sabe disso? Tomara, né, que ninguém tenha ouvido e tal. E aí eu não fiquei com medo naquele momento, eu fiquei curioso, porque eu falei assim, eu quero aprender a fazer essa porra aí. Você imagina, coisa que tava enterrado ali, que eu não queria que ninguém soubesse, ela pegou e falou, aquele espírito falou. Falei, não, quero aprender a fazer esse negócio aí. Mas de cara, ela falou pra você quem era, não? Não falou. Ela já só tava dando gargalhada, apontando o dedo pra mim. E a voz diferente? Diferente pra caramba, pra caramba. Né, apontando o dedo pra mim, e aí Isso madrugada, né? De madrugada, 3 horas da manhã começou a gargalhada, né? E aí, quando deu umas 4:30 da manhã, esse espírito só me xingando, só me falando, eu falei assim, vou ter que ligar pra alguém, né? Aí liguei pra minha esposa, pra minha irmã e pra minha mãe, que morava no prédio do lado. Falei assim, mãe, Thaís tá aí acordado? Não, tá, lógico, 4:30 da madrugada, todo mundo tá dormindo, né? Ó, vem aqui, tá acontecendo isso com a Vanessa, sei lá o que tá acontecendo aqui, tem um espírito aqui falando umas besteiras pra mim, vem aqui que eu não sei o que fazer. Elas pegaram, vieram de pijama ainda, né? Lá em casa e tal. Quando a minha irmã abre a porta, o espírito pega, dá outra gargalhada e fala assim, chegou a tímida, né? A quietinha e tal, não sei o que lá. E minha irmã teve um problema na infância de timidez e tal. Que pariu. E começou a falar das coisas da minha irmã, por que ela tinha, ela era tão tímida, por que ela ficava assim, e o que as pessoas faziam com ela naquela época da infância. E minha irmã começa a chorar de lembrar aquilo.
Porque tinha um trauma. Um trauma, né? Carrega. E trouxe isso à tona. E você imagina, a Vanessa, minha esposa, não sabia de nada disso. Era coisa da nossa infância. Eu tô falando de quando eu tinha 8 anos e minha irmã tinha 6, 5. Infância. Infância, literalmente. E aí começa a falar e minha irmã começa a chorar. Falei assim, e aí, o que vai fazer? Vamos dar as mãos aqui, vamos rezar um Pai Nosso, né? Que a minha irmã, a minha mãe, né, vem batizada na igreja católica. Sim. E tal. Hoje ela é que bandeira, iniciada, minha mãe. E aí, vamos dar as mãos e tal, aqui, vamos rezar pra esse espírito ir embora. E o espírito dando risada. Eu não vou, você acha que eu vou com isso? Você acha mesmo que eu... E dando risada. Um Pai Nosso, nem ferrando. Aí eu pego e falo assim, não tem jeito, vou ligar pra mãe dela. Liguei pra mãe dela e falei, né, dona Mara, tá acontecendo isso. Quando eu falo isso, o espírito também dá outra gargalhada. Filha da puta, falei pra você que ia pegar ela, peguei mesmo. Aí, na hora, a minha sogra ouviu aquilo, né, que o espírito falou alto, ouviu aquilo e ela falou assim, filha da puta, hein, bem que ela falou isso mesmo. E aí, a gente lá, e aí, sogra, o que eu faço, né? Qual o procedimento? Você tem sal grosso aí? Eu falei, não tenho sal grosso. Tenho sal... o revólver. Eu falei assim, tenho sal fino. Serve? Ela falou assim, pega o que você tiver. Não é o ideal, né? Pega aí o sal fino, então. Pega aí, você vai pôr nas suas mãos o sal fino, vai cruzar o braço dela, vai puxar pra baixo 3 vezes, eu vou puxar esse espírito aqui pra mim. E isso daí já era 6 e pouco da manhã, eu entro no trabalho às 7. Puta. 6 Novato e pouco da manhã. No trampo. E eu, puxei uma, puxei 2. Na terceira, ela, desmaiou. Aí na hora, eu ouço a minha sogra dando risada do outro lado do telefone, eu preciso desligar. Desligou. Você viu, foi pra lá, você falou. Sério mesmo? E atravessou o... E aí a partir disso daí que eu começo a falar assim, não. Eu preciso entender o que aconteceu. Porque até ele se assusta. Até aí é um B.O. mesmo. Sem saber o que aconteceu, acontece um negócio desse aí, o espírito falando as coisas da minha irmã e da minha mãe. Porque no início você fica curioso, ninguém sabia, assustado, lógico. Né, e aí você vê aquilo lá e fala assim, não, preciso entender o que tá acontecendo. E aí a gente vai começa a nossa saga, né, de procurar informação ou ajuda espiritual. Imagina, você acabou de chegar no Japão, você não sabe nem falar japonês, não sabe falar a língua. Você vai atrás dos brasileiros que tem lá e fala assim, sei lá, conhece um centro espírita por aqui, alguma coisa do tipo, né? Conheço, é 3 horas daqui. Putz. Não, tá bom. Fui lá, né, trabalhei virado naquele dia. Voltei, esperei dar o final de semana. Aí achamos esse centro espírita e fomos lá. Aí os caras falaram, vocês têm que começar um tratamento. Isso daí não é um espírito... Obsessão. Não é um espírito bom, né? É um espírito ruim e tal, não sei o que lá. Assim, tá bom, o que a gente faz? Evangelho no lar, água fluidificada, 9 meses. Falei assim, não, tá bom. É o que tem, né, pra gente fazer. Evangelho no lar lá, toda semana e tal, não sei o que lá. E aí a gente volta depois de 3 meses nesse centro. E aí, tá melhorando? Vocês estão sentindo a melhora? Eu falei assim, não, piorou. Agora apareceu mais uns 2 aqui, Mais uns 2, 3. Que já tava trazendo mais 2, 3? Aí já tava vindo do outros 2, 3 espíritos já. Cada dia era um diferente. Não, depois de 3 meses não era só a Padilha que era outros espíritos que estavam vindo. Aí eu falei assim pra ele, não. E outra, não é só isso. Eles estão escrevendo estão mandando a gente escrever umas coisas. E tinha um calhamaço, assim, de, entre aspas, psicografia, né? Dando receita de feitiço, dando, uma pá de coisa. Tipo uma psicografia, incorporando e escrevendo. Uma pá de coisa. E a gente leva lá, depois de 3 meses, esses espíritos que estão vindo agora, escreveram isso, pra gente fazer isso daí. E aí? Né? Aí eles olharam, não, isso daí é espíritos involuídos e tal, não sei o que lá. Então queima isso daí. Joga na churrasqueira lá e queima. Pegamos uma panela, tacamos fogo em tudo. Puta, pra quê? Perdeu tudo. Pra quê mesmo? Veio um espírito e falou assim, você incorpora, vem aqui que eu vou fazer você incorporar. Eu falei assim, não sinto nem o vento, nem a brisa. Né? Nem o nada. E aí esse espírito começou a
entre aspas, me desenvolver, né? Só para o pessoal entender, não é essa palavra, mas desenvolver para que eu comece a incorporar um espírito. E aí começa a chamar meu tio, que era vizinho, minha mãe começa a vir, minha irmã começa a vir. E aí os vizinhos que eram brasileiros começam a ouvir que a gente colocava pontos de Exu Pombagira no celular para tocar. Que tudo os espíritos falando pra gente fazer, a gente tava fazendo. E aí começa a vir, o pessoal do trabalho ali para conversar com os espíritos. E aí a gente volta depois de 7, 8 meses lá nesse centro espírita. E aí, tá melhorando? Falei, não, agora o espírito tá dando consulta lá em casa. Agora o espírito tá... Aí ele olhou assim pra mim, a gente fez tudo que podia fazer por vocês, o caminho de vocês não é aqui. Tem um centro de Umbanda do Luiz Carlos, lá, puto, cara excepcional que nos ajudou muito lá no Japão, da Nuke. É 5 horas da onde você tá. Outra viagem. Se aquele era 3. E vai a gente, 5 horas, saí do serviço varado, fui pra lá. No dia seguinte não fui trabalhar, logicamente, não dava, né? Tempo. Fui pra lá. E aí a gente começou a entender ali melhor, né, a Se aproxima um pouco. E aí ele foi dando as instruções, eu sei que vocês não podem vir aqui sempre, então a gente vai estar em contato com o celular. Não existia nem WhatsApp na época, era Meru, né? Era o SMS do Japão lá, que a gente se conversava. A troca de mensagem. E aí a gente começou a receber instruções assim. Já que eles querem vir, vocês vão fazer isso aqui semanalmente e tal, né? Só entre vocês, entre a família, e vão criar um grupo de estudo na sua casa. Aí a gente começa a criar esse grupo de estudo em casa. Desse grupo de estudo começa eu, a Vanessa e minha irmã. E aí eu não sei como as pessoas começam a saber dessas coisas que estão acontecendo em casa. A gente não contou nada pra ninguém. De repente as pessoas começam a chegar no trabalho e falam assim, nossa, tô passando por um problema espiritual assim, e começa a falar com você a respeito. Eu falei assim, olha, a gente tem um grupo de estudo, né, e tal, você quer vir e tal? Eu também não entendo muito, a gente tá em contato com um terreiro de Umbanda lá de Nagoya, né, a gente tava em Hadano, mais pra perto de Tóquio, e a gente tá pegando informações de lá e criamos um grupo de estudo. Você quer participar? Não quero. Depois de 3 meses, vinha ônibus fretado de Yokohama pra ter consulta com as entidades. Caralho. E aí fila assim, que aí a gente não conseguiu sustentar, né? Porque os vizinhos... Isso que eu ia falar, que não é normal, né? Pros vizinhos ali, não. Os vizinhos, você imagina uma fila, né? A gente fez da nossa casa um terreiro, literalmente. Eu morava num sobrado. A gente tirou todas as... sofás, tirou tudo. Parte de baixo virou terreiro. Virou terreiro, né? Era um sobrado. Em cima também virou terreiro, onde a consulência ficava na sala, na parte de baixo, e subia assim a escada, era o terreiro. E aí a gente revezava. Uma semana eu incorporava e dava atendimento, uma semana a Vanessa Mameto incorporava e dava atendimento. E a gente foi fazendo tudo isso, E aí começa a se espalhar os relatos pelo Japão, E aí começa a vir gente japonês mesmo, vir querer conversar, e aí a gente precisa de tradutor, e aí vem os brasileiros que sabem falar mais japonês pra traduzir tudo. Ajudar lá. Eu sei que a gente começava assim, 1h da tarde no domingo, que era o dia da minha folga. Minto, antes do almoço, porque a gente almoçava lá todo mundo. A gente começava, acho que era umas 10, 11 horas da manhã. Cara, eu terminava assim 3 horas, 2 horas da madrugada. Direto. Era tanta gente, eu lembro até hoje, era tanta gente que vinha se consultar. Sabe aqueles relógios de cozinha o timer, né? A gente grava 5 minutos pra cada, senão não dá pra atender todo mundo. Caraca. E aí começa a nossa história.